Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou tentando gravar isso daqui, mas acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Bom, só para introduzir para vocês aqui, né? Para na verdade relembrar, a gente está falando, vai cair na prova de vocês sobre teorias demográficas, né? Quais são as teorias demográficas que nós temos? São basicamente três, né? É a teoria malthusiana, neo-malthusiana e a reformista. A malthusiana era aquela que falava que os alimentos iam acabar antes, é, porque a população estava crescendo demais, né? Então não ia ter comida para todo mundo, porque o alimento cresce em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. Então, eventualmente, faltaria comida para todos. Já as outras duas teorias, elas tentam explicar a ideia de faltar recursos, tá? A diferença de uma para outra é basicamente que a neomalthusiana, ela vai falar que a pobreza existe porque a população cresce muito. Tá? Então, para erradicarmos a pobreza, devemos evitar com que a população cresça. Mas você não tem a opção de escolha. Normalmente é imposto pelo governo, é imposto pela religião, é imposto por alguém que você não pode ter filho, quantos filhos você quiser. Já a reformista ou marxista, tá? Pode aparecer os dois nomes na prova de vocês, ela fala outra coisa. Ela fala simplesmente que a ideia é que nós tenhamos é, uma educação para essa população, para que a população possa fazer a sua própria escolha, para que a população olhe e fale assim, bom, então eu tenho opção de escolha. Eu posso, por exemplo, usar métodos contraceptivos para escolher ou não ter um filho, e isso é uma teoria reformista. Ou ainda, se eu estudar, eu posso fazer um planejamento familiar, ou seja, eu tenho opção de quantos filhos eu quero ter. E isso também é uma teoria reformista. Agora, por exemplo, é, eu impedir a pessoa de ter um filho, como por exemplo, falasse, olha, se você tiver um filho, você vai ser multado, ou alguma coisa nesse sentido. Bom, isso já é uma ideia neo-malthusiana. Pegar a diferença entre um e outro, tá? Isso daí é importante. Além disso, também vai cair sobre pirâmides etárias. Pirâmides etárias é bem tranquilo de você poder observar isso daí, tá? A ideia é, se a base for larga, significa que está nascendo muita gente. Quando o meio dessa pirâmide, ou ainda as idades ali entre aproximadamente 20 a 30 anos tiver um pouco mais de gente do que a base, nós estamos provavelmente falando de um país em transição, como é a pirâmide etária do Brasil hoje, tá? E aí quando a gente está falando de uma parte onde tem mais pessoas na fase ali entre 40 a 60 anos, mais ou menos, aí nós já estamos falando de país desenvolvido, beleza? Então são as três fases, as três etapas que uma pirâmide etária normalmente passa, beleza? De um país subdesenvolvido com a base larga, de um país em desenvolvimento com esse meio aí um pouco mais alargado, ou ainda de um país desenvolvido com o seu topo mais alargado, beleza? Então essa daí é o que vai cair sobre pirâmides etárias. É bem tranquilo, é bem facinho, tá? E aí, por último, a gente precisa falar também de problemas ambientais, beleza? Por exemplo, qual é o principal problema ambiental que a Amazônia vem enfrentando? O desmatamento. E por que, que a gente desmata tanto a Amazônia? Porque hoje ela é uma das principais fronteiras agrícolas, ou seja, a ideia é expandir ainda mais o agronegócio quando a gente faz essa expansão da fronteira agrícola desmatando a Amazônia. Outro problema ambiental que é muito importante da gente falar, porque vai cair na prova de vocês, é sobre ilhas de calor. Ilha de calor nada mais é do que o centro da cidade ser mais quente do que a periferia. Por que, que isso acontece? Porque os materiais dos quais são construídos o centro da cidade, eles retêm mais calor. Por isso que a gente tem essa diferença. Até se a gente observar aqui em Maringá mesmo, tem essa diferença bem grande, tá? Dá para você ver isso daí. O novo centro de Maringá, ali na Avenida Horácio Racanelo, por exemplo, que quase não tem árvore, mas tem bastante concreto, bastante asfalto, bastante prédio, bastante vidro, ela chega a ser até 2 graus mais quente do que, por exemplo, a Avenida 15 de Novembro, que tem bastante árvore. Tá? Então, assim, você tem uma distância ali de aproximadamente 4 quadras, com uma diferença já expressiva de temperatura. Tá? Isso por conta dessa questão dos materiais que mais tem em um lugar e os materiais que mais tem em outro local. Beleza? Além disso também das ilhas de calor, a gente pode falar sobre inversão térmica. A inversão térmica nada mais é do que uma camada de ar muito fria que estaciona na cidade, impedindo com que o movimento convectivo ocorra. O movimento convectivo é aquilo que é quente sobe, o que é frio desce. Isso é normal, ocorre em qualquer lugar,
e durante o ano inteiro. Porém, no inverno, quando a gente recebe uma massa de ar muito fria, ou ainda quando ela é turbinada, por exemplo, com um frio que advém de montanhas ou alguma coisa que tem ali na redondeza, aumentando ainda mais a potência dessa massa de ar, ela fica muito densa. Esse ficar denso faz com que o ar quente que nós temos aqui na superfície não consiga ultrapassar essa camada de ar, impedindo o movimento convectivo. Qual o problema disso? Toda a poluição que nós temos aqui na próxima à superfície, ela vai ficar ali numa altura que nós conseguimos respirar ela por mais tempo. Esse é um problema muito grave, porque pode levar à insuficiência respiratória, por exemplo, né? Então a pessoa vai morrer ali por insuficiência respiratória por conta desse monte de partícula em suspensão que nós temos de poluição. Beleza? Galera, ó, o que vai cair na prova de vocês é basicamente isso, tá? Então é bem tranquilo, é bem de boa, espero que vocês tenham uma boa prova. Peço desculpa pela demora do vídeo, era para ter postado antes, mas eu tive problema para subir o vídeo, tá? Então eu espero que esse, pelo amor de qualquer coisa, chegue até o YouTube para que eu possa mandar o link para vocês. Beleza? Um abraço para vocês aí e até mais.